Valores é um termo da atualidade hoje, socialmente. Hoje esse vídeo vai tratar sobre o que são os valores e como que eles funcionam, por que eles estão tão na moda assim. O meu nome é Ed Born, eu sou da Expertar, eu sou coach e trainer em programação neurolinguística. E para falar sobre valores, eu vou te contar uma história. É uma história clássica sobre valores. Um professor um dia chegou com um balde numa sala de aula e na outra mão com um saco cheio de pedra e outras pedras e areia, e chegou para os alunos e encheu, pegou uns pedregulhos, jogou dentro e perguntou para os alunos: esse balde está cheio? Os alunos: sim, está cheio. Ele falou: não, ele foi lá, pegou outras pedras menores e colocou nos vãos, né? E aí perguntou: e agora, está cheio? Os alunos: está cheio. Ele falou: não, ainda não. Ele foi lá, pegou um saco de areia e jogou, né, nos vãos ainda que existiam dentro do balde e perguntou: e agora, tá cheio? Ele falou: agora tá cheio. Deu, realmente, agora eu acho que tá cheio, né? O que isso tem a ver com os valores? Eu vou mostrar desenhando para vocês. Olha só. Então a primeira coisa é entender o que são os valores. Um valor é tudo aquilo que é importante pra gente. Então, importante. Né? Tudo aquilo que é importante para a gente é usado como critério de escolha. Nós vamos usar estes valores como critérios de escolha, tá? Nós dividimos esses critérios de escolha em 3 categorias, que são as 3 pedras lá. A pedra grande, que são os nossos valores não negociáveis. É a nossa sustentação. Isso aqui não é negociável. Aí nós temos aqueles valores que são as pedras médias, que são os nossos valores, eles são negociáveis. E nós temos lá cada grãozinho de areia que nós chamamos de valores cotidianos, que são nossos valores do dia a dia, né? Isso aqui também é negociável, é tranquilo. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre valores, tá? E um exemplo claro para definir o não negociável, negociável e cotidiano. Vamos imaginar que a gente somos empresários, nós vamos fazer um processo seletivo. E aí, eu tenho lá, eu vou listar tudo que é importante para mim. Eu tenho uma vaga, o que é importante? Primeira coisa, respeito, vamos supor. Respeito é muito importante. Isso aqui não é negociável. Se não tiver respeito, o respeito é o mínimo. Respeito. Outro valor não negociável. Desenvolvimento contínuo, por exemplo. Desenvolvimento contínuo não é negociável. O que é negociável? É importante que tenha, mas se não tiver, a gente consegue negociar. Por exemplo, ter um carro de pelo menos, um carro bem apresentado, de pelo menos, vamos supor lá, 20 mil reais, porque você usa esse carro para se deslocar, coisa desse tipo. E outra, você tem que pelo menos um final de semana, a cada 2 meses, tem que dispor lá, às vezes acontece ter alguma viagem de negócios. Então é importante que isso tenha. Se não tiver esse um final de semana, a gente consegue negociar um tempo maior, ou talvez 2 em 6 meses. A gente consegue negociar isso aqui. O que são os exemplos cotidianos? Aqueles valores do nosso dia a dia. Por exemplo, relacionamento interpessoal. Neste caso, o relacionamento interpessoal, ele entra num cotidiano. Se você tiver, tá bom, mas se você não tiver um bom relacionamento interpessoal, também tá bom. Para esta vaga, isso não vai ser tão importante, não é tão importante. Aparência, para essa vaga, também não é tão importante. Se você tiver uma ótima aparência, tá bom, mas se não tiver também, não tem problema, né? Então aqui nós listamos aqueles critérios de escolha que vão nos guiar para o melhor candidato. Ok, quando a gente entende isso, primeiro, os valores são importantes, são usados como critério, divide em 3. Quais são os insights? Para que isso serve, afinal? Né? Vamos imaginar 2 situações aqui. Tá? A primeira situação é a situação do exemplo aqui.
se você imaginar que os valores, esses critérios de escolha, eles são usados tanto para você quanto para o outro, na posição de entrevistador, você como empresário, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir se aquela pessoa que está sendo entrevistada tem todos esses critérios que você quer, né? Devido às proporções que você definiu, né? E a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai ter que descobrir quais são os valores, o que ela precisaria ter em termos de valores que são importantes para que ela conseguisse aquela vaga, né? Uma outra reflexão que também é no ramo corporativo, então, por exemplo, vamos colocar aqui em entrevista, vamos colocar aqui, ó, placa, né? O que é essa placa aí? Quando a gente entra dentro de uma empresa, você vê lá a missão, quais são os valores. Quando ela mostra quais são os valores, o que ela está querendo dizer com aquilo? Que são os critérios que as pessoas, como é que funciona essa empresa? Sobre que critérios essa empresa funciona? Então, por exemplo, os funcionários aqui dessa empresa foram selecionados seguindo estes padrões. Então você já tem mais ou menos uma ideia de como que aquela empresa funciona só olhando os valores da empresa, né? Então, legal. O segundo insight é o insight da especificidade. Especificidade. O que isso quer dizer? Que os valores, eles são específicos para cada situação. Por exemplo, aqui, nós colocamos que aqui, ó, teoricamente, aparência, numa escala de 0 a 10, aparência, por exemplo, nessa situação, para esse funcionário, talvez seja 1 ou 2. Mas vamos imaginar que eu tenho uma outra vaga que seja de atendimento numa loja de alto padrão. Talvez essa aparência aqui, ó, ela entra aqui, ó, como um critério não negociável. Não tem, a pessoa tem que ter uma aparência impecável para interagir com aquele tipo de cliente, né? Então, nesse caso, os valores, eles são específicos e eles são variáveis, né? Claro, a gente poderia falar sobre valores aqui durante horas, né? Eu vou dar deixar vocês com esses dois insights, né? No próximo vídeo, eu vou falar sobre critérios do valor. Como que você vai definir o que é respeito? Porque às vezes a questão, o conflito, às vezes que existe, não é do valor, e sim o que você pensa do valor, ok? Então esse vídeo aqui é só para falar sobre isso, sobre como que funcionam esses valores, que é o primeiro da série, né, de 2, que o próximo vem em seguida, tá legal?